No âmbito da análise económica ou financeira e no caso das rendibilidades, um dos indicadores ou rácios mais estudados é sempre a rendibilidade do capital próprio, ou, como se diz na terminologia anglo-saxónica, o return on equity. A rendibilidade do capital próprio é calculada dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio. E esta é uma medida, efetivamente, de grande interesse para os investidores, nomeadamente para os sócios, para os acionistas. Se uma empresa, por exemplo, obtiver uma rendibilidade do capital próprio, imagine-se, de 10%, significa que por cada 100 euros de investimento dos sócios acionistas naquela empresa, conseguiu a mesma gerar um resultado líquido de 10 euros. Isto significa que é positivo, que é negativo? Bom, o importante aqui é começarmos por comparar o indicador da nossa empresa com as médias setoriais e também, e talvez ainda mais importante do que isso, é comparar aquilo que a empresa efetivamente conseguiu gerar de rendibilidade do capital próprio com o custo do capital próprio, com aquilo que os sócios exigiam no mínimo, o seu custo de oportunidade. E para tal, esta comparação da rendibilidade do capital próprio com custo do capital próprio e médias setoriais é fundamental para avaliar se naquele domínio a nossa empresa está efetivamente no bom caminho. Para concretizar isto, vejamos o seguinte exemplo. Estamos a analisar uma empresa e queremos proceder ao cálculo da rendibilidade do capital próprio. No balanço da empresa para o período mais recente, na área do capital próprio, identificamos o resultado líquido do período e dividimos-lo pelo total do capital próprio. Esta empresa gerou 6,45% de rendibilidade do capital próprio. Isto significa que por cada 100 euros de investimento por parte dos sócios acionistas nesta empresa, a mesma foi capaz de produzir resultados líquidos de 6,45. E como resultado líquido será aquele valor a que os sócios terão, posteriormente, pelo menos em parte, direito, portanto, é uma medida fundamental para eles. Já agora, nos 2 anos anteriores, ano anterior 9,40 e penúltimo ano 6,05. Este valor atual, portanto mais recente, de 6,45, como eu acabei de dizer, ele deverá ser comparado com a média setorial. E a média setorial para o setor em análise foi, no período correspondente a 6,45, este também é o período mais recente, 9,90. Portanto, em termos médios, as empresas que operam neste setor de atividade, que são os concorrentes da nossa entidade, foram capazes de efetivamente gerar uma rendibilidade do capital próprio superior à nossa empresa. E, portanto, o nosso desempenho ficou aquém, nesta medida, da média setorial. E, portanto, para já estamos a fazer uma avaliação negativa. Mas outra situação que nós aqui temos de analisar é em relação ao custo de oportunidade dos próprios acionistas sócios. Ou seja, eles têm uma expectativa, eles têm uma exigência mínima quando se investe, quando se confia, quando se coloca o capital numa empresa, há uma expectativa de geração de rendibilidade. É o seu custo de oportunidade, porque eles podem sempre, através de investimentos alternativos, colocar lá os seus capitais e eventualmente obter uma rendibilidade superior ao da nossa empresa. Então, para se calcular o custo de oportunidade dos sócios, usamos o modelo CAPM, que é um modelo de precificação de ativos. Apesar deste vídeo não ser focado nessa metodologia, eu de uma forma resumida vou explicar como é que nesta empresa chegamos
ao custo do capital próprio. Temos de ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é uma taxa de juros sem risco. Ou seja, se por exemplo os sócios colocassem o seu dinheiro em obrigações do Tesouro, nomeadamente obrigações do Tesouro português a 10 anos, teriam uma rendibilidade sem risco, portanto, uma rendibilidade mínima, mas não haveria risco, portanto, uma taxa de juro sem risco, só que para que, de facto, colocar os seus capitais nesta empresa oferece um maior risco e eles têm, obviamente, de ser remunerados através desse risco que eles vão suportar. E para tal, no modelo CAPM, para além da taxa de juro sem risco, que aqui, naquele período em análise, era de 2,45, nós temos ainda de considerar um beta desalavancado para a indústria em concreto, e depois, através de uma das equações de Hamada, através da incorporação da estrutura de capitais da empresa, porque esta empresa tem dívida, tem capital próprio e, portanto, a estrutura de capitais agregada ao beta desalavancado permite-me alavancar o beta e ter um beta efetivamente adequado a esta empresa com a sua estrutura própria de capitais, relacionada com dívida e com capital próprio. Em relação ao beta desalavancado, e só muito sucintamente, o professor da Modern proporciona-nos informações periódicas sobre as várias indústrias, aqui para, e no concreto, obviamente, aqui para o Western Europe, que é aquilo que nos interessa, e portanto também temos de situar a nossa empresa no globo, e para o setor de atividade concreto desta empresa, fomos consultar o respectivo beta desalavancado. E, portanto, ali dentro do setor de atividade da empresa 1.01, esta medida de volatilidade, indústria, que tem que ser, efetivamente, através da equação de Ramada, mantendo ali, considerando a estrutura de capitais da empresa, foi transformado para a nossa empresa num beta alavancado de 1,34. Outra medida importante para o CAPM é o prémio de risco de mercado. E mais uma vez, usando a informação que nos é proporcionada regularmente por Damodaran, para Portugal temos um Equity Risk Premium de 5,93 e, portanto, foi este o valor que foi aqui utilizado. Através da fórmula do CAPM, começamos com a taxa de juro sem risco, à qual somamos o produto do beta alavancado, do beta equity para a empresa, vezes o equity risk premium. E, portanto, 10,4% é o custo do capital próprio desta empresa. Ou seja, a exigência mínima para cobrir o risco que os acionistas efetivamente determinam para esta empresa seria 10,40. Mas naquele mesmo período, a empresa efetivamente só conseguiu conquistar 6,45 de rendibilidade do capital próprio. Ou seja, nesta perspectiva, a empresa tem aqui um spread negativo, portanto tem uma diferença negativa relativamente àquilo que realmente conquista e aquilo que são as expectativas ou o custo de oportunidade dos sócios e, portanto, há aqui uma destruição de valor na perspectiva do acionista. Ou seja, quer nesta perspectiva da comparação com o custo do capital próprio, quer na perspectiva da média setorial, o desempenho da empresa é insuficiente. Então, uh, uma das formas de avaliar porquê terá este desempenho sido insuficiente
Isto numa perspectiva histórica e do presente, e de aqui definir um conjunto de estratégias para que futuramente o desempenho venha a ser bastante melhor, é importante fazermos aqui a chamada análise Dupont. Eu vou utilizar, portanto, vou explicar esta análise com 5 componentes, que é o modelo mais completo da análise. 5 determinantes. Ou seja, a rendibilidade do capital próprio vai ser desagregada, vai ser decomposta em 5 rácios, cujo produto será sempre igual à rendibilidade do capital próprio. E atuando num deles ou em vários, podemos, numa perspectiva de futuro, elevar o indicador. Analisar de uma forma histórica, ou seja, o que já aconteceu, e este indicador já aconteceu, a cada cada uma das suas determinantes, podemos explicar por que razão, onde esteve a origem aqui deste desempenho fraco da empresa. Ora, esta análise de Dupont com 5 determinantes, obviamente que o ponto de partida é sempre a rendibilidade do capital próprio, que é dada pela divisão resultado líquido capital próprio. Dividindo o resultado líquido pelo capital próprio e agora decompondo esta rendibilidade em 5 determinantes. A primeira determinante que aqui estamos a considerar é o chamado efeito fiscal, ou seja, dividindo o resultado líquido do período pelo resultado antes de impostos, diretamente da demonstração dos resultados, nós vamos obter o efeito fiscal. O efeito fiscal é 1 menos a taxa efetiva de IRC, é outra forma de o obter. E, portanto, para aumentar este efeito fiscal, que no fundo corresponde àquela percentagem dos resultados contabilísticos ou aquela percentagem dos lucros que ficam do lado da empresa, porque a taxa efetiva do imposto determina o que vai para o fisco, este efeito fiscal ele pode ser aumentado se diminuirmos a taxa efetiva de IRC. E a diminuição da taxa efetiva de IRC, numa perspectiva estratégica, deverá, obviamente, sempre ser feita à luz das normas fiscais, respeitando tudo o que está no Código do IRC e também no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Segunda determinante resulta em dividir o resultado antes de impostos pelo resultado operacional. Isto é a carga de juros. E, portanto, se o resultado antes de impostos fosse rigorosamente igual ao EBIT, é porque a empresa não teria suportado juros. Portanto, quanto maior for este indicador, menos juros a empresa suportou e, portanto, atuar aqui efetivamente na carga de juros, diminuindo-a, é uma forma de aumentar o indicador e, potencialmente, de aumentar a rendibilidade do capital próprio. Depois temos o EBIT a dividir pelo volume de negócios. Aqui estamos a falar da margem EBIT, ou seja, da percentagem do volume de negócios que permanece como resultado operacional antes dos juros e impostos. Portanto, estrategicamente, a atuação neste indicador será uma atuação positiva para aumentá-lo e, posteriormente, ter uma rendibilidade do capital próprio aumentada pelo seu efeito. O quarto indicador divide o volume de negócios pelo total do ativo. Aqui estamos a falar da rotação do ativo, ou seja, a eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos para gerar vendas. Quanto maior ele for, maior será a rendibilidade do capital próprio. E por fim, temos o quinto ou a quinta determinante, se divide o ativo pelo capital próprio. Ou seja, é chamada alavanca financeira. Este é o pior de todos em termos de atuar no seu aumento, porque aumenta o risco financeiro da empresa. Nós sabemos que o ativo é financiado por capital próprio e por dívida.
Quando este rácio é muito alto, é porque a dívida é muito alta. Ou seja, quando este indicador é muito elevado, significa que o capital próprio, que é aqui o denominador, é reduzido. Quanto menor for o capital próprio a financiar o ativo, mais elevado será este indicador. E quanto menor for o capital próprio, porque o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo, mais alto é o passivo. Ou seja, a alavanca financeira, quanto maior, menor é a autonomia financeira. Portanto, a autonomia financeira é aquele indicador que nos dá a capacidade que a empresa tem de financiar os seus ativos pela via dos capitais próprios. Se diminui a autonomia financeira, aumenta a alavanca financeira, que é o recurso à dívida. Ou seja, estrategicamente, o aumento deste quinto indicador, ou historicamente o facto deste indicador ter sido elevado, poderá efetivamente justificar o porquê da rendibilidade do capital próprio ser ou não ser mais ou menos elevada. Mas, prospectivamente, ou seja, para o futuro, a atuação deve-se centrar nos indicadores anteriores em termos de definição estratégica para os elevar, porque sabemos que através da alavanca financeira, no final disto tudo, também conseguimos aumentar a rendibilidade do capital próprio, mas seria dos 5 a pior, uma vez que aumenta o risco financeiro da empresa. Se multiplicarmos os 5 indicadores, as 5 determinantes da rendibilidade do capital próprio, portanto, efeito fiscal, vezes a carga de juros, vezes a margem EBIT, vezes a rotação do ativo, vezes a alavanca financeira, aqui com as respectivas fórmulas, se multiplicarmos os 5, obtemos como produto a rendibilidade do capital próprio. Temos aqui as suas determinantes e veja, se eu cortar este resultado antes de impostos com este resultado antes de impostos, este é EBIT com este é EBIT, o volume de negócios com este volume de negócios, este ativo com este ativo, matematicamente resulta resultado líquido sobre capital próprio, que é o indicador final. Mas, quando queremos efetivamente analisar porque que uma rendibilidade é muito baixa ou muito alta, no caso desta empresa, muito baixa, nós podemos recorrer às suas 5 determinantes para ver aquela ou aquelas que mais influenciaram, no caso concreto, negativamente, o valor final. Por outra forma, e aqui numa perspectiva de futuro, estrategicamente, sabemos que ao atuar sobre o efeito fiscal aumentando, ao atuar sobre a carga de juros elevando aqui o indicador, ao aumentar a margem EBIT da empresa, ao aumentar a rotação do ativo e mesmo não, obviamente, aconselhando, ao aumentar a alavanca financeira, no fundo, vamos ter um aumento da rendibilidade do capital próprio no final. E a atuação desta empresa vai, obviamente, ser estrategicamente sobre a margem EBIT, sobre a rotação, eventualmente sobre a carga de juros. O efeito fiscal está sempre comprometido, efetivamente, com a aplicação das normas fiscais, Código do IRC, Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou seja, o planeamento fiscal ele pode ser feito, mas em cumprimento com a norma, e portanto é na elevação destes indicadores que no final disto tudo nós podemos, daqui para a frente, vir a ter uma rendibilidade do capital próprio maior. Mais uma vez, a alavanca financeira, aumentar a dívida, compromete efetivamente a autonomia financeira, aumenta o risco financeiro da empresa. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.